Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos retornando com o nosso programa TVC Entrevista. E eu, como anunciei antes, entrevista super interessante aqui, trazendo o professor Daniel, né? E também... Não era Daniel. Ah, o senhor é? Gilberto. O Gilberto e o Fernando, para falar de um projeto interessante que estamos desenvolvendo na Biblioteca Pública de Pelotas, a respeito de um convênio com a China, não é? Então, professor Gilberto, eu gostaria que o senhor agora sim nos falasse, né, desse projeto, como é que começou esse projeto aí? Esse projeto iniciou alguns anos atrás, quando na Universidade Federal se fez um convênio com a China, o primeiro convênio com a China, que depois, pela mudança de reitoria, não foi executado. Mas ele começou a acontecer quando, na minha presença na Universidade do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, que trouxemos uma comitiva bastante grande, em 21 alunos chineses, para aprender o idioma português. E, paralelamente a esse projeto, além do idioma, tinha também a cultura do Brasil, que era praticamente desconhecida por esses alunos. Com a vinda de alguns alunos, depois de 2 alunos para cá, quando terminaram o curso de português, se iniciou algumas ações entre o Brasil e a China. E uma dessas ações foi a Universidade Atlântico Sul, que agora é a UEB, recebeu 2 alunos chineses que se estabeleceram em Pelotas, concluíram a universidade aqui em Pelotas, e atualmente um deles é aluno da Universidade Federal e o outro está fazendo pós-graduação. Certo, o senhor falou na questão da cultura, mas o Fernando, me conta essa história aí, onde é que tu entra, a tua empresa, né, dentro desse convênio? Bom, a nossa associação, entre eu, o Gilberto e os demais participantes, deu-se justamente em função desse convênio que foi realizado entre a Prefeitura, a Biblioteca Pública, né, que é um convênio com a parte cultural e econômica. A minha empresa, ela trabalha na área de tecnologia de informação. Então, a gente está trabalhando agora, desenvolvendo um projeto junto à Secretaria de Transporte para poder implementar gestão mais eficiente das linhas de ônibus. Pelotas, como vocês sabem, faz parte do PAC 2 da mobilidade, né, uma das 75 cidades, né, que foram contempladas para receber verba. Então a minha empresa cuida da área de gestão de monitoramento de frotas. Bom, com o convênio realizado pela Prefeitura, né, junto aos chineses, a gente vai poder trazer equipamentos, né, talvez know-how, e também fornecer coisas daqui para lá. Então a minha empresa está inserida mais ou menos nessa área. Lógico que, como a parte cultural é muito importante, né, a gente também está desenvolvendo o primeiro trabalho, que é esse, da exposição, né, que está acontecendo na Biblioteca Pública, e na sequência a gente pretende dar o encaminhamento com a parte econômica, né. Então, o professor Gilberto, né, como bem colocou há poucos instantes, é fundamental que as pessoas tenham consciência, né, de quão diferente é a nossa cultura em relação à cultura chinesa, tanto para nós quanto para os chineses. Então, a gente está primeiro fazendo uma pequena estruturação, né, de como é que vai ser realizado, né, todo esse processo de ambientação dos chineses que já vieram para cá, para poder, né, se aclimatar de uma forma mais adequada. E aí depois, num segundo momento, ainda mais agora que a gente está em final de gestão de governo, né, entra o novo governo a partir do próximo ano, então a gente vai ver em que situação vai ficar, né, o nosso convênio realizado, né, com o atual prefeito Fetter,
e a partir daí a gente vai tentar desenvolver alguma coisa na área econômica. Certo. Professor, essa questão da cultura do chinês, né, em relação ao Brasil, especialmente Pelotas, o que o senhor viu de grande dificuldade que eles têm em relação a nós? Não vamos falar nós lá, mas eles. Não, eu acho assim, inclusive nesse evento que nós estamos programando, vai ter uma palestra muito interessante que é do professor Luiz Nunes, que tem uma clínica que, tanto ele como a esposa, eles têm uma clínica em que trabalham muito nessa parte de medicina chinesa e cultura chinesa. E ele faz um relato muito bom, a dificuldade que tem o oriental para aceitar a cultura ocidental, que é muito diferente. E qual aspecto que o senhor daria um exemplo assim de eu acho a questão da liberdade? A parte de liberdade e a parte que eu trabalho. Pode falar, que eu trabalhei muito tempo, que é a parte do ensino, é totalmente diferente. Vai desde nós tem um desse menino chinês que fez uma palestra na biblioteca, falando justamente sobre a maneira que ele estudava, e foi uma surpresa total, porque eles tinham aula de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Para nós é surpresa. Fim de semana, sábado era um dia normal, e o domingo à noite eles iam na escola para aproveitar alguma coisa daquilo que eles repassaram domingo à noite. Eles só tinham, na realidade, domingo de manhã e de tarde para descansar e partes de lazer. Inclusive, esse menino fez um relato muito bom e perguntar para ele qual foi o maior choque que ele teve. Assim, cultural, sim, cultural, quando chegou no Brasil, que ele tinha 17 anos, e todos eles nessa faixa etária, quando em Minas Gerais, quando eles pediram para uma balada, que eles não tinham muita noção nem de que era aquela balada, o que era. Então, eu acho que vai desde o regime de ensino, né? E coisas assim básicas, como um aperto de mão, que a gente é tão caloroso aqui no Brasil, né? Lá eles são muito mais restritivos, abraços, né? Demonstração, 3 beijos. Exatamente, demonstração de afeto, né? Que a gente tem aqui, que é comum, é normal, né? Principalmente para nós brasileiros, né? Eles lá não. Lá tu tem que manter sempre uma distância, né? Tem sempre uma ordem, né, que a gente tem que respeitar para que as pessoas não se sintam ofendidas, né? Até a simples entrega do cartão que eles entregam com as 2 mãos olhando para pessoas. Então são pequenos gestos, né, que a gente muitas vezes não valoriza aqui, né, mas que para eles é fundamental, é sinal de respeito, sinal de consideração, né? Se tu entrega alguma coisa com as 2 mãos, é sinal que ele está prestando uma devoção, está prestando respeito, né, à pessoa que está sendo entregue o material. Então, tudo isso para eles é muito difícil de assimilar quando eles vêm para cá, né? Então, sem contar a vida, digamos assim, poêmica que a gente tem aqui, né, as liberdades, né, tanto de expressão, né, coisas que aqui pode falar mal do governo lá, não? Exatamente, lá a liberdade de imprensa é uma coisa que não existe para eles, né? Mesmo em algumas regiões onde há um pouquinho mais de liberdade, mas mesmo a própria internet, né? A própria internet é restrita, né? Então é um choque muito grande, né, para eles. E para nós também, para que a gente também consiga, né, entender o ponto de vista deles, né, e não sair atropelando, né, achando que a gente pode tratar eles da mesma forma como a gente trata os ocidentais, né? Por isso que eles ficam muito receosos, muito retraídos com qualquer iniciativa vinda, né, de pessoas ocidentais que não tiveram um pouco, né, de ambientação a esse respeito. Muito bem, interessante. Não, interessante, inclusive, assim, um dia que vocês quiserem conhecer esses 2 alunos
todas. Sim, eu gostaria de trazê-los aqui numa próxima, né? Até para conversar essa questão. Assim. Eu queria, na verdade, conversar com eles, assim, vendo a visão deles que eles têm do Brasil. Né? Qual é essa visão aí? Porque na nossa visão, a gente acha que China é um monte de gente, explosão demográfica, aquele negócio todo, Gengis Khan, a gente ainda está com aquela cultura. Isso aí, claro que a gente sabe que é totalmente errado essa informação, né? Sim. Eles também não estão tão fechados para o mundo, acho que parece que abriu um pouco agora, com né? certeza. Uns anos para cá, né, professor? Exatamente. A mesma visão que a gente tem deles, né, com relação a essa parte fechada e estereotipada, eles têm também da gente, né? Assim como o carnaval, a selva, né? O que o Brasil vende para fora, e principalmente o que pode chegar até eles, é totalmente deturpada, né? Então a vinda deles para cá é uma surpresa enorme, né, nesse sentido de cultura, porque muitas vezes eles não têm nem ciência do que o Brasil é, né? E a sua dimensão, né, em termos territoriais, né, e o tipo de cultura que a gente leva, né? Só para citar um exemplo com relação à explosão demográfica, né, vindo mais para a minha área, lá o sistema de transporte público é muito eficiente. Mas é eficiente por quê? Porque é uma grande demanda. Então, se a pessoa fica, né, parada numa parada de ônibus, esperando, né, um ônibus, ele vai levar 3 minutos para chegar, né? Porque se também não chega, né, o contingente de gente que aparece nessa mesma parada supera centenas, né? Então tu tem que ter um transporte público muito eficiente para poder dar vazão a esse número de gente, né, que se aglomera, e as pessoas entram, lá não tem cobrador de ônibus, né? Lá o pessoal entra com o valor da passagem correta, né, pronta, paga na catraca eletrônica deles lá, senta e não fala com ninguém, não olha para o lado, não tem gente. É totalmente diferente. Uma das chinesas que veio para cá, né, se assustou muito, justamente quando teve que andar de ônibus aqui, né? E aí ela ficou assustada porque as pessoas conversam. Se dirigiu para ela como se conhecesse de país, uma menina de 18 anos, e ela já vinha meio assim. Exatamente, né? Porque as pessoas já começam a conversar lá, não, as pessoas sentam, né? Já sabem mais ou menos o trajeto que tem que fazer, aonde. É meio robótico, né? É meio robótico, exatamente, é meio robótico, né? Então é uma diferença, né? O cotidiano nosso é muito diferente deles. A comida, a alimentação também. Lá eles comem tudo em porções individuais e separado. Não é um prato que nem nós que a gente põe arroz, feijão, tudo junto. Não, lá eles comem com o arroz, depois o feijão, ou as demais comidas, tudo separado, né? Então são coisas assim que as pessoas, né, não entendem, né, como é que eles comem e como é que a gente come, e essa diversidade de informações para eles. Então é muito importante as pessoas conhecerem um pouquinho mais do cotidiano. É isso aí. Nós temos o Linha Produção, nós temos alguma... O que o senhor nos trouxe aí para a gente mostrar nas imagens? Ali. Essas aí são algumas fotos que a gente realizou lá da exposição na Biblioteca Pública. Essas são imagens. Esses objetos todos são pertencentes a um grupo de pessoas que têm contato com a China. Certo. Por exemplo, no meu caso, mais do professor Miguel Oliveira, que também é nosso companheiro de trabalho, tem do Fernando, e tem um casal aqui em Pelotas que tem nos ajudado, que é a doutora Silvia Isaacson, e que tem uma clínica de acupuntura médica, e do seu esposo, que é o professor Luiz Nunes, que tem uma academia. E essa academia que trabalha com práticas corporais chinesas, o Tai Chi Chuan. E eles estão inseridos, eles vão dar uma palestra no dia 6, às 19 horas,
e que é uma coisa super interessante, assim, porque são profissionais muito experimentados, de muito sucesso, que inclusive estão com viagem marcada para a China no dia 12 de setembro. Essas imagens que a gente estamos vendo aí, grande parte do material, né, foi realmente trazido da China, né, pelo casal, e eles vão nessa palestra, além de falarem, né, sobre a experiência deles, né, e sobre o programa, estão nos presenteando, né, com artefatos lindíssimos e que vale a pena as pessoas irem lá assistir na biblioteca pública, né, entrada gratuita, né, no subsolo. Interessante, né? E aqui a programação, professor Gilberto. Gostaria que o senhor lesse a programação, então. Assim, a nossa primeira ação foi há cerca de um mês atrás, antecedendo a assinatura do contrato com a prefeitura, que os responsáveis pelo Montong estiveram aqui em Pelotas. A Oida, que é a sua esposa, ela é professora da Universidade de Macau, de Direito. E eu aproveitei a vinda dela a Porto Alegre para trazê-los até aqui. E ela, inclusive, ministrou um curso de Direito Chinês, de Direito Comparado, nos festejos dos 100 anos da Faculdade de Direito de Pelotas, da Federal. E além desse curso, eles também ministraram palestras na biblioteca, ela falando sobre a economia chinesa e ele sobre a cultura chinesa, porque ele é museólogo, já foi secretário de cultura na China, e são pessoas muito preparadas. E depois também levamos para fazer palestra esses dois alunos que hoje estudam em Pelotas e que falaram aquilo que é bem interessante para nós, é a visão que eles tiveram quando eles chegaram no Brasil e Minas Gerais. E o choque que é para um menino de 18, 19 anos enfrentar uma cultura tão diferente da que eles estão acostumados. O que nos parece também é que esse jovem lá na China, né, eles são tolhidos a não abrir muito, né? Tem uma visão do mundo das coisas, né? É mais fechado. Mas eu acho que agora... A China ainda tem aquela coisa dos feudos, não tinha antes dela da unificação, né? Então era só ali, o mundo deles era ali, né? Eu tenho a impressão que isso está perdendo um pouco, pelo que eu vejo, pelo que é a própria imprensa divulga, porque aquela questão que cada casal só podia ter um filho, está sendo superado. Esses meninos mesmo que estão conosco, eles são filhos únicos. Mas eu tenho a impressão que a própria necessidade da China de se mostrar, diferente, está incentivando, e tem alunos chineses no mundo inteiro. Eu acompanho muito isso, e a universalização e a internacionalização das universidades tem centenas, milhares dos Estados Unidos. E até porque esse pessoal, até não só da China, em outros lugares do mundo mais fechado, eles estão se abrindo para o mundo, né? Essa perspectiva nova de sem fronteiras, isso aí é muito bom para todos nós, para todos os países, né? A gente aprende com eles, aprende conosco, e aí tem o intercâmbio comercial no futuro também, vai facilitar lá no futuro essa coisa. Com certeza, porque assim, hoje em dia... Que é empresário, né? Hoje em dia, como a China é o maior parceiro comercial, né, do Brasil, e em função até da própria economia, as dificuldades, né, que está tendo tanto os Estados Unidos quanto a comunidade europeia, a China está assumindo um papel de liderança muito grande, assim como o Brasil, né, a Índia e a Rússia, né, os BRICS. Então, todo o potencial econômico que a gente está tendo agora, né, alavancado muito pelo crescimento da China, facilita, né, a divulgação não somente da cultura, mas também como os produtos. E uma coisa que até o professor Miguel comentou,
que a China vai chegar ao mesmo estágio do que é o Japão e a Coreia, porque antigamente, quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão trabalhava mais ou menos com produtos baratos, de uma qualidade não muito aceitável, mas eles começaram a investir em tecnologia, em aprimoramento, e é o que a China está fazendo exatamente isso. Hoje em dia, a maior parte dos produtos que a gente tem, né, de uso cotidiano, né, que são simples e são baratos, são produzidos na China. Mas alguns dos produtos também de grande valor agregado e de alta tecnologia também estão sendo produzidos lá. Tanto é que painéis solares... Você está falando na área do Fernando, que trabalha com painéis. Exatamente. Então, eles são líderes mundiais, né? Exportam para o mundo inteiro e são referências. Né? Então, a gente também tem que começar a olhar a China com outros olhos, não somente com aquela desconfiança, o produto chinês é um produto vagabundo, é um produto sem qualidade. Não, isso já está começando a mudar em diversas áreas. Né? Então, acredito que esse passo que a gente está dando agora, né, com a exposição que está acontecendo lá na biblioteca, né, e depois, acredito que com a nova gestão, né, a gente consiga, né, avançar ainda mais, né, no intercâmbio maior, tanto cultural quanto econômico. Certo. E o inverso também é verdadeiro, porque o Brasil exporta muito para a China, mas a exportação brasileira era baseada também no preço, que era muito baixo. E esses dias eu vi uma reportagem muito interessante, o surgimento de novos milionários chineses. Eu vi aquela matéria, está fazendo com que, por exemplo, vi essa firma aqui do Rio Grande do Sul que está exportando calçados de alta qualidade por valores que não podem ser consumidos praticamente. No Brasil eles estão produzindo tudo para a China. Os milionários estão usando etiquetas famosas. E o professor Miguel, que esteve lá no ano passado e vai agora de novo, ele viu assim as etiquetas as mais variadas de alta categoria, tem o que se quer lá, gente, produtos muito caros que até bem pouco tempo está subindo. Interessante. Professor, aqui, quais são os dias agora? Nós temos hoje 30, hoje é 31, né? O que a gente tem aqui? Mais uma vez. Tá. O pessoal que ir na biblioteca lá assistiu as palestras, Aqui houve uma modificaçãozinha aqui. Certo. Pode dar a programação. Certo. Então nós temos dia 6 de setembro. Bom, todos os dias está aberto o museu para exposição, das 2 da tarde às 18h30. E as pessoas, escolas que quiserem visitas guiadas, é só entrar em contato com o Daniel, na biblioteca, e fala. Os professores das escolas, né, que devem te levar os alunos. Nós temos tido visitas de muitas escolas. Certo. Então, no que se refere a palestras, nós temos no dia 6 de setembro, às 19 horas, cai numa quinta-feira, a palestra Compreendendo a Medicina Tradicional Chinesa, que será dada pela doutora Silvia Isaacs, da Clínica de Acupuntura Médica. Na mesma noite, Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa, Tai Chi Yuan, o responsável, o professor Luiz Nunes, também na ferida clínica. E, finalmente, perspectivas para o intercâmbio Brasil-China, que o responsável é uma firma que trabalha com a STB, que trabalha com viagens para a China e programas de viagem internacionais. E depois, o segundo dia será dia 11 de setembro, que o título é A Força da Economia Chinesa e o BRICS na atual crise econômica mundial. Essa palestra
vai ser dada por alunos do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da UFPEL, que trabalham com o assunto. E a segunda palestra é o Fernando, que vai falar astrologia no universo ocidental e oriental. E também um assunto interessante. A entrada é gratuita. Sempre às 19 horas. Sempre às 19 horas. Muito bem. E gostaríamos que vocês... Nós vamos aparecer lá, porque é interessante. Até eu quero dar os parabéns, né, até a prefeitura municipal lá e a vocês, a gente fazer isso aí. Certo. E o nosso papel é divulgar, professor, é fazer a divulgação, isso é muito interessante. Nós estamos cada dia que passa, nós temos que se integrar mais, né, nas novas culturas, novas perspectivas. Novas perspectivas. Está aí o Porto de Rio Grande, né, com investimentos internacionais de empresas chinesas, japonesas, coreanas, e nós devemos, né, sempre eu digo, pensar na evolução do jovem, porque o jovem é que vai ser o grande empresário, vai ser o grande empresário do futuro, são os jovens de hoje. Então nós temos que despertar essa coisa empresarial, né, essa questão da cultura de outros países, né, porque para a cidade crescer, nós temos que crescer também economicamente, aí gerará emprego para todos nós. Eu não poderia deixar meu nome, do Fernando e do pessoal do Monton, fazer um agradecimento à Prefeitura de Pelotas, ao prefeito Peter, que abriu a sua agenda e trabalhou muito para que esse projeto saísse. E gostaria de destacar também a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através da secretária Aline, que colocaram à disposição a sua equipe para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Tá bem. Escolher as considerações, Fernando. Bom, e deixar também de agradecer, né, a Biblioteca Pública, né, a pessoa da Elizabeth Crespo, que, né, fornece o espaço físico, né, para que aconteça não somente as exposições, né, as palestras, mas a sala onde vai ficar sediado, né, a partir desse nosso convênio, né, isso é fundamental. E também ressaltar o trabalho que o historiador Daniel tem desempenhado e tem nos orientado, e praticamente foi o idealizador, e Daniel Barbier foi o idealizador dessa exposição, e idealizador e concretizador. Tá bem. Muito obrigado. E agradecer a ti. Certo. Vamos divulgar mais ainda em outros programas, que eu quero trazer o pessoal aqui para conversar com essa gurizada. Depois nós vamos acertar uma agenda aí. Perfeito. Tá bem? Ok, tá certo. Muito bem, agradecendo a vocês dois. Nosso programa retorna sexta-feira que vem. Tenham todos uma boa noite.